Bom, nós estamos aqui para discutir a aula de display gráfico, tá certo? Então, só para a gente lembrar o tipo de display que a gente já havia estudado, né? Então, a gente estudou o display de 7 segmentos, eu acho que ele é a base de toda eletrônica digital, né? Todo mundo já viu o display de 7 segmentos, tá? Então, inclusive, vimos como é que coloca um número na tela, né? Tranquilo. Depois a gente passou por display matricial, né? Então, matricial e nada mais são um conjunto de LEDs que você possui uma coordenada, né? Então, na verdade, a visão que você está tendo é uma visão meio 2D, né? Como esse segmento ABCD tivesse um pouco mais alto, né? E o dígito estiver um pouco mais baixo, aí você tem exatamente um LED fazendo ligação. Então, você coloca a alimentação positiva na parte do SEG até o SEG E e joga um zero, que de acordo com a sua necessidade, aí você forma um determinado desenho, um determinado caractere que é feito aqui. Né? Isso aqui é a base, inclusive, de funcionamento do display alfanumérico. Tá? Bom, aí eu até fiz um aposto sobre display de 7 segmentos, que eu mostrei, né, o de 14 segmentos e o de 16 segmentos. Então, isso aqui é uma nomenclatura que a Maxim adota, eu acho que ela ficou mundial, né? Já que a gente tinha aqui o A, B, C, né? Então gerou o A, o B, o C, aí gerou G1, G2, né? Em vez de ser o G, tem o G1, G2. E o de 16 segmentos é que está em tal de A1, A2, D1, D2, né? Ele consegue gerar mais caracteres aqui, tá? Para esses dois que estão aqui, eles possuem, de acordo com a sua necessidade, você cria a tabela para formar os caracteres que você deseja aqui, né? E existem integrados específicos para você não ter que fazer um decodificador para rodar justamente com um display de 16 segmentos, né? Então, a Maxim, que é uma empresa norte-americana, ela desenvolve exatamente circuitos integrados especializados nessa área. Né, e os dois principais que tem é o 7219 e 7221, mais o 7219. Né, então, ele utiliza essa conexão aqui SPI, né, que a gente vai ver mais lá para frente. Então, você manda o código SPI, ele vai lá e já consegue, em vários displays, né, aí você pode configurar ele para 7 segmentos, exatamente para 14, para 16, ele vai lá e forma do jeito legal. Então a Maxim ela é muito especialista nessa parte de componentes periféricos de microcontrolador, né? Isso é o que ela praticamente ela domina com muita veemência, né? É uma empresa muito boa essa Maxim aqui. Bom, mas hoje não, a gente vai agora verificar, a gente vai dar um outro salto. Né? Nós vamos dar um salto agora para o display gráfico. Né? Então aqui está o display gráfico. Então o display gráfico, ele possui vários formatos que são vendidos no mercado, tá certo? Então, particularmente, eu estou mostrando aqui um de 128 por 64, né? O dot seria pontos, né? Eu não posso falar que é pixel, porque pixel é uma tríade de cores, tá? Então, ele colocou 128 por 64 pontos, tá certo? Não, você falar que existe, sim, displays gráficos com pixel, tá? Então você consegue ver a coisa colorida. Um deles que o pessoal vai até aprender mais para frente aí, né? Que é o Nexion. O Nexion, ele é um display gráfico, ele tem pixel, né? Porque ele é capaz de formar o colorido. Então, no caso aí que a gente vai passar agora, esse tipo de display ele não gera colorido, ele simplesmente gera uma coisa monocromática. Mas ele gera tons de cinza? Você consegue mudar o brilho dele de 0 a 255? Sim, você consegue fazer isso, tá? Mas então meio complicado. É só colocar uma máscara colorida em cima dele? Não, mas acontece que ele é cristal líquido. Então não tem como, o cristal líquido é preto. Perfeito? Entendi. Tá? A construção dele é por cristal líquido. Ele é diferente dos outros tipos de display que são feitos, o cristal líquido de um colorido lá. Não, ele é só monocromático, então não tem como isso acontecer. É porque esses de televisão, por exemplo, eu já vi o pessoal, quando o pessoal fala, por exemplo, o pessoal chama isso de pixel, eu não sei se você já viu isso em algum lugar, o cara faz esse que varia, né, a intensidade luminosa e coloca uma máscara verde, uma máscara vermelha e uma máscara azul.
e coloca Isso. 3, um do lado do outro, pertinho um do lado do outro, você tem que olhar bem pertinho para você ver. Às vezes, se você pegar uma televisão, por exemplo, uma dessas de LED, ou aquelas mais antigas CRT, você olha bem pertinho dela que você vê os 3 coloridinhos um do lado do outro. E aí, essa máscara, na verdade, são 3 iguais, 3 monocromáticos em tons de cinza, com um filme em cima dele. E aí o cara varia a intensidade lá de cada um deles de acordo com o RGB, e quem vê de longe tem a ideia de que o negócio é colorido. Mas é meio que eu diria assim, é construído assim, né? Os 3 um do lado do outro. Mas o que eu estou passando é um display bem mais simples. Né? Eu ainda não cheguei nesse tipo de display. Na verdade, esse display que você está falando é display gráfico colorido. Ou seja, seria outro patamar. Não, mas eu estou falando isso com relação a pixels, porque se for desse jeito, esse cara aí talvez poderia ser chamado de pixel, não? Não, mas ele é DOT, porque ele não. O pixel ele tem o RGB, ele tem o azul, vermelho e o verde. E ele possui intensidade de cada um para que forma a tríade, onde a intensidade de cada cor lá, por exemplo, a intensidade do vermelho 100%, na verdade é de 0 a 255. Tá? Então você coloca 255 no vermelho e 255 no azul, a intensidade vermelha com a intensidade azul, o ponto fica roxo. Entendeu? Então é a intensidade de uma determinada tensão que cai exatamente nesse LED, né? Então esses 3 LEDs formam um pixel, aí ele forma o ponto de cor. Tá certo? Você pode até ter um único LED com 3 cores, mas tudo bem, você vai lá e excita, mas ele tem 4 terminais. Tudo bem, isso é uma coisa. Mas aqui não, ele não tem, ele só tem 2 pontinhos. É como se tivesse só 2 terminais, cada dot. Tudo bem? Entendi. Então não tem como ele ficar colorido. Né? Inclusive o display que eu estou falando, eu estou até mostrando aqui, ó, esse tipo de display aqui, ó. Vamos ver quanto está custando lá no Mercado Livre. Lá. A internet está um pouco lenta aqui. Um pouco lenta para muito lenta, né? Não é um display gráfico. Tá demorando a carregar aqui. Bom, deixa para lá. Então, o que acontece? Nesse tipo de display, né, um dos mais famosos que tem é justamente o da família K108. Tá? Então, o K108 é o famoso display monocromático que você encontra lá no Mercado Livre. Engraçado, hein? Por que não está abrindo aqui? Deixa eu até abrir outro browser aqui, só para pegar Mercado Livre. Vamos ver, acho que vai vir aqui. Olha, abriu o Mercado Livre. Vamos colocar aqui display. Olha aqui, display. 8. Uhum. Por que estou pegando aqui na. Então tá aqui, ó. E o display que eu tô falando, gente, é esse caboclo que tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ele é maior, tá vendo, ó? Ele não é alfanumérico. O alfanumérico, ele tem linhas e colunas, onde você insere o código ASCII e o código ASCII vai lá e forma o caractere da tabela. Aqui não, aqui ele possui dots, ele possui pontos. Então, esse aqui é um display, olha lá, LCD 128, né? Aqui, ó, tá aqui 128 64. Então ele tem 128 pontinhos aqui e 64 pontinhos aqui. Então o que a gente vai aprender via microcontrolador é como ele vai lá e metralha esses pontos aqui formando determinado desenho. Isso é diferente de você jogar o ASCII dele, igual a gente fazia com o display alfanumérico. Tá certo?
Então, esse tipo de display aqui, ele permite já fazer algumas coisas já, não estou falando que é fácil, não, né? Mas assim, tá vendo? Já colocou esse 1743 aqui, que ele é um desenho, né? O 29 graus aqui é um desenho, colocou a data aqui, só para fazer esse programa desse relógiozinho, que deve ter dado um trabalho extremamente complexo. Você vai ter que gerar um ângulo aqui, né? Ó, metralhando os pontos dessa linha aqui para formar a hora. Tem que tirar o chapéu pro cara que fez esse programa aqui, viu? Realmente ficou bem complexo. Isso aqui é complexo. Esse relógiozinho aqui está marcando 17,43, até que é mais fácil fazer. Né? Surgiu 29 graus a partir da temperatura, tranquilo. Passar a data, né? Agora, esse reloginho aqui tem que tirar o chapéu pro cara. Tá? E aí, tá vendo? Ó, aqui ele colocou até um desenho de um aviãozinho, né? De um foguete, né? E surge exatamente essa tela. Tá vendo? Então, isso aqui que seria o display gráfico, tá? Então, existe display gráfico de 128 para 64 que ele forma colorido. Isso é básico, né? Principalmente nos primeiros telefones com tela colorida, né? Isso era bastante normal. Pessoal, eu ainda estou passando, digamos, teoria de celular, daqueles celulares monocromáticos, aquele Siemens A50, só lembra, né? Aquilo era monocromático. Tudo bem, gente? Assim, a gente tem que evoluir as coisas. Depois a gente aprende o pancadão. Tudo bem aí? Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Tá, então eu só estou comentando assim, o que a gente está verificando. Porque assim, se você entender o básico desse aqui, o outro lá só assim, então é tudo a mesma coisa, só vai mudar, logicamente, o valor dessa matriz, desse arquivo, como é que a gente conversa aqui, sem problema nenhum, tá? Bom, então tá aqui, expliquei quem que é o cara. Bom, então, o interessante, na verdade, é esse padrão que existe do 64, né? Até que você pode verificar aqui, que lá dentro ele tem esse drive NT7108C, né? É um driver de 64 por 64. Tá? Então, o que você tem aqui, nada mais, nada menos, são dois drivers. Então, ele pegou um quadrado de 64 por 64, né? Que você manda os comandos aqui, e ele vai lá e metralha automaticamente essa parte de display aqui, e o outro trabalha independente para o lado de cá. Tá, gente? Então, ao contrário que o pessoal deve imaginar, o display, né, o driver, o software faz isso tudo. Tá? Hoje, né, mas antigamente, o cara tinha que, o desenvolvedor, ele tinha que pegar a tela, dividir duas partes, assim, opa, eu vou mandar a hora para o lado direito e hora para o lado esquerdo. Então, quando você tinha que fazer uma figura no meio do caminho, você tinha que desenvolver a metade da figura de um lado e metade do outro. Então, hoje isso não acontece, né? O compilador, ele vai resolver isso, mas tem em média que em pensamento que a coisa é meio complicada, tá? Para formar aquele desenho ali, pô, é só jogar esse comando aqui e tal, mas o que o hardware está fazendo para formar aquilo ali, tem que tirar o chapéu, com certeza, tá? Bom, então deixa eu ver aqui, tá, aqui é o display alfanumérico que eu já havia comentado para vocês, né? Tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu sair aqui do PowerPoint aqui. Então vamos ver o Proteus aqui. Que a gente está verificando. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, né, lá na biblioteca do Proteus, ele tem, lá, o display 128 por 64, sem problema nenhum, né, tal. E agora, eu tenho nesse 4520 aqui, né, eu tenho um conjunto de botoeiros aqui, ó. Então, eu vou pedir para abrir aqui. Lá, ele já formou uma determinada casinha ali, ó. Tá, então se eu der um zoom aqui, ó, ele já foi para frente ali, deixa eu, né, só um pouquinho aqui. Então, parei aqui, ó. Então, tá vendo, ó, ele formou essa casinha aqui, e eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que ele fez essa casinha aqui. A coisa é meio complicada, mas eu vou explicar mais ou menos como é que isso aqui foi feito. Tá? Então, para fazer isso aqui, eu tenho que explicar o código. Tá? Então, o código, ele já abriu aqui. Tá todo mundo com o código aberto aí, gente, por favor? Sim.
Sim, né? Aqui você pode ver que é a primeira vez, talvez, que eu tenha passado só para vocês, que ele vai abrir dois aqui. Eu não sei porque tem esse tal de bicotonatron ISO aqui, ó. Esse cara não precisa disso aqui, não. Você tem lá bitmap.c e glcd.c. Concorda comigo? Tá aí ou consegue observar ou não? Sim. Sim, né? Então vamos lá, então vamos começar a explicar o código, porque a gente vai utilizar uma ferramenta que a microeletrônica tem. Aqui está no Tools, que ele chama glcd bitmap editor, tá certo? Ó. Então, na hora que você abre ele aqui, ó, olha que coisa legalzinha. Tá vendo? Ó? Eu até questiono um pouco o microeletrônico, porque eu acho que o microeletrônico é um software muito legal. Né? Ele é fácil tal, e ele é muito poderoso. No meu ponto de vista, ele faz 98%, 97% do que você precisa. Né? Não sei por que eles não investiram tanto ainda, talvez nesses 2% aí, mas tudo bem. Lá. Como você pode observar, lá, esse KS0108 aqui é o modelo do display normal de 128 por 64, tá? Então, o que acontece? Antigamente, gente, quando você não tinha esses softwares bons que existe hoje, o desenvolvedor ele tinha que traçar ponto a ponto mesmo. Eu fico imaginando aqueles jogos exatamente de fliperama. Gente, o trem era loucura. Loucura total. Se você entender isso que vai passar agora através de uma ferramenta agora, você vai dizer, nossa, clicou, já te deu o código, por exemplo. Fique imaginando antigamente que os caras tinham que fazer isso na unha, na mão. Tô falando isso na coisa de década de 70, tá? Por favor, o pessoal aí no grupo aí, o pessoal já ouviu falar do jogo Space Invaders? Já ouvi falar. Eu não. Mas nunca joguei. Eu já ouvi na música lá, o Renato Russo tem uma música que fala do Space Invaders. Que é isso, gente? Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui, Space Invaders. Você aqui é do foguetinho, dos foguetinhos? Que fica lá embaixo, você tem que destruir os alienígenas. Isso, eu lembro dele. Puxa vida, cara. Então, por isso que eu já comentei, mas aqui tem um colorido, eu quero preto e branco. Mas esse jogo aí era de Atari? Não, bicho, era jogo... Porque a Atari era meio colorido. Assim também, né? Aqui, ó, vamos pegar o clássico. Esse aqui é o clássico. Esse aqui é o clássico Space Invaders. Então o pessoal fala assim, mas que coisa mais... Gente, mas põe uma coisa na cabeça de você, é o seguinte, isso aqui foi inventado, acho que foi em 76, cara. Quando isso aqui foi inventado... Mas esse negócio aí, nessa época, já dava para fazer usando computador grande mesmo, né? Na época tinha uns computadores grandões, o pessoal já conseguia, já tinha Unix, já tinha uns sistemas operacionais robustos. Então você precisa de assistir uma série de Netflix, chama GDLK. Eu já comentei ela aqui, série da Netflix. Gente, sinceramente, série Netflix. Não falei para essa turma aqui, vocês me desculpam, tá, gente? GDLK. GDLK. Acho que é GDLK, GKLD, não sei. GDLK. A nova série, tal. A história dos games da Netflix, cara. Pô, gente, isso aqui eu fiquei perplexo. Entendeu? Aqui, ó. Vamos até passar um pouquinho aqui e tal. Tem o trailer aqui, eu acho que vale a pena. Vamos ver se vai passar o trailer. É o trailer. Video games afford you the opportunity to start over. In games, we all start at the exact same time. Nossa, esse cara é violento demais. Aí, esse é o Donkey Kong. Nossa, eu tô arrepiando aqui, gente. Talvez vocês não... Nossa, olha lá. Aí, esse desenho, ó. Isso aí mostrando esse cara, foi o cara que inventou o Space Invaders. Esse cara. Gente, é imperdível essa série. Pra mim é imperdível. Né? Olha lá. Como é que o cara
fez o Space Invaders. Isso era um povo. Até isso o cara foi criativo, né? Porque ele tentou fazer o negócio com cavaleiro, com caveiro, não sei o quê. E ele... O que ficou melhor foi o polvo, cara. E sei que foi altamente visionário. Quer dizer, você tinha um foguete embaixo que você tinha que matar uns alienígenas que era o povo aqui, ó. Entendeu? É muito da época do Ultraman. Eu acho que o pessoal nem sabe o que eu tô falando que é Ultraman, Spectraman. Acho que o pessoal, né? Eu tô meio velho nessa coisa aqui. Mas mostrando como é que o cara fez o programa de cada tela, o que tinha que acender na parte do DOT, porque não tinha pixel naquela época. Na época não tinha pixel, era DOT, entendeu? E aí mostrou o funcionamento. Aí, tá vendo? O que ele imaginou hoje é falar, poxa, hoje as pessoas desenvolvem os filmes baseado no que eu tinha feito em monocromático, entendeu? Esse cara aqui tá até de costa aqui. Esse cara aqui... o Space Invaders foi um jogo tão importante pro planeta, digamos assim, né? Que foi o primeiro jogo que criou as lojas de fliperama. Pode parecer uma coisa inacreditável para vocês, que é o seguinte, antigamente não tinha loja como jogava fliperama, a não ser o pinball. Às vezes eles colocavam um pinball de bolinha lá no bar, lá, situação. Mas o fliperama de jogo surgiu com esse jogo chamado Space Invaders. Aí, às vezes, lá, isso começou no Japão, criava salas, galpões e comprava aquele tanto de máquina só de Space Invader. E os caras ficavam o dia inteiro. Imagina que não tinha jogo. Então, quando surgiu, o pessoal ficou assim, maravilhado com a coisa, entendeu? Então, assim, particularmente, quem puder ver essa série de carro, é impressionante. Esse cara aqui foi o dono, esqueci o nome daquela empresa, essas empresas de console famoso. Essa aqui foi um dos desenvolvedores também de jogos. Aqui está mostrando exatamente a história do Pac-Man, entendeu? Como é que surgiu os jogos de luta? Pô, esse é da minha época, hein? Mas você entende por que surgiu e como surgiu. Sabe? Aí você fala assim, gente do céu, né? A história do Sonic, eu acho que não conhecia, eu achei muito interessante a história do Sonic. Fantástico. O Mortal Kombat também. Esse também é da minha época. Mas a história mesmo, de como é que começou com o Space Invaders, eu fiquei impressionado. Acho que agora já tem o trailer aqui, quer ver? Ó. Essa mulher aqui, quando ela tinha 11 anos de idade, ela ganhou o campeonato mundial de Space Invaders, cara. Entendeu? Teve um campeonato mundial na década de 80. Ela foi a menina, ganhou. Ela derrubou todo mundo, né? E ela entrou na história como a melhor jogadora de Space Invaders do planeta. Não sei se ela ainda tem esse nome, mas chamaram, isso que eu achei legal, chamou o pessoal velho para dar entrevista de como é que a coisa foi feita. Ela contou a história da vida dela, mostrou ela novinha. Pô, é impressionante, cara. Foi uma série. Esse aqui eu acho que é o trailer chama Hot Squad, né? Uma das coisas. Eu não sou muito fã de Netflix, assim, eu tenho Netflix em casa, mas assim, eu achei que foi um show essa série. Quem puder ver, são 4, né? É uma minissérie com 4. É impressionante. Inclusive tem a história do Donkey Kong, né? Que foi um dos primeiros jogos que teve som. Porque eu lembro, eu era menino, né? Com 10 anos de idade, quando entrar no fliperama, você via o jogo Donkey Kong, você ficava impressionado com o áudio. Né? Aí bem meu lado o áudio lá. E o áudio antigamente não era igual hoje, placa de som, kit multimídia. Não existia isso na época, não, bicho. Os caras eles tinham que criar o som através de placa própria. Pô, os caras eram muito bons, bicho. Não, eu fiquei. Mas tudo bem, deixa eu continuar aqui, que eu tô ficando eu até arrepiei, gente. Mas aí o que acontece? Então, nesse software aqui, GLCD Bitmap, eu pediria pro pessoal, por favor, todo mundo abrir, né? Abre o microeletrônico aí, por favor, né? Aí vai no Tools, por favor. E aí você tem aqui, ó, GLCD Bitmap Editor. Então, o que você vai fazer agora? Né, junto aqui. Quando eu clico em Load Bitmap, o microeletrônica já tem, né, aqui eu não estou conseguindo mexer na tela, está no meu outro monitor, ele tem um conjunto
de pastas aí. O pessoal tá dando para ver aí, por favor? Sim. Né? Você tem lá 128 por 64, ou 128 por 128, perfeito? Né? Então você, por favor, clica na pasta 128 por 64. Ele tem 12 figurinhas, não tem isso? Isso Tem. mesmo. Tá, Isso. então, escolhe uma figurinha aí. Escolhe o que você achar conveniente aí, o direito seu aí. Qual que você quer? Escolhe uma aí. Eu vou pegar uma aqui. Peguei esse, acho que do carro aqui, ó. Essas figurinhas ficam onde? Quando você bate load map, load bitmap, aí você tem uma pasta, abre uma pasta que tem 5 pastas, concorda comigo? Você está dentro do bitmap editor, o Zalber? Sim, não, já abriu já. Aí tem o 128/64, aí ele tem 12 arquivos. Tem lá Bank, BDL-DOS, Carsum, Fixplace, House, nem sei o que tem. Eu abri um tal de Carsum. Tá vendo? Ó? Então, Sim, é isso mesmo. tá? Eu vou clicar aqui no House. O House é o que eu peguei. Tá vendo? Ó? Que eu peguei. Então, gente, olha só que interessante. Aqui embaixo já está gerado o código que faz surgir esse desenho aqui. Tá vendo? Ó? Esse desenho que surgiu aqui, ele surgiu, né? Ele é transformado, igual eu falei para vocês, ele é transformado na forma de bitmap, e você joga aqui e ele gera esses códigos que está feito aqui. Aí o pessoal que já perguntar para mim que queria entender esse código correto aqui. Eu posso explicar, eu sei como é que funciona. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui que fica melhor aqui. Pessoal, só guarda, por favor, esses valores aqui, 0, 0 até o 4, aqui que a gente consegue verificar certinho. Não tem problema nenhum. Deixa eu abrir o Proteus aqui, ó. Bom, então o que acontece é o seguinte. Esses códigos aqui, então, igual eu falei para você tem duas telas. Você tem a tela da esquerda e a tela da direita. Tá? Então, é formado exatamente, ó. Então, tá vendo esses 3 pontinhos que tá aqui, ó? Né? Então, é metralhado os pontos de baixo para cima. Tá? Então, você tem aqui 0, 0, 0, 0 e alguma coisa que é feita aqui. Vamos ver como é que foi feito no código aqui, talvez fica mais fácil para a gente poder verificar. Mas aqui, ô Elbert, deixa eu só entender uma coisa. Esses bitmaps, esses BMPs que a gente está carregando aqui, eles têm exatamente a dimensão do display ou ele faz uma conversão para atender a dimensão dele? Sua pergunta é ótima, então vamos fazer isso agora. Você fala, sua pergunta é ótima. Então vamos abrir aqui o Paint, né? Sua pergunta foi ótima, cara. Perfeito. Deixa eu abrir o Paint aqui novo. Ixi, não tem Paint aqui. Deixa eu ver, só pegar aqui. Porque se for assim, a gente pode construir, né? Não precisa usar Você pode fazer qualquer coisa na mão e importar aqui, desde que você faça na resolução que ele tem, que ele precisa. Eu entendi, mas não. Você tem que chegar, então, por favor, todo mundo abre o Paint. Você tem aqui, ó, 480 por 272. Vem aqui no Propriedades e joga aqui para 128/64. Tem que ser exatamente isso. Exatamente, fica pequeno. Assim, nossa senhora, então vou dar um zoomzinho aqui, né? E automaticamente, põe um desenho que você quiser aqui, ó. Vou colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Então, você vai chegar, salvar como bitmap, não pode ser JPG, não pode ser PNG, tem que ser BMP mesmo, e ele tem que ser monocromático. Tá vendo aqui, ó, bitmap monocromático. Não pode ser 16 cores também, não. Salvou aqui, eu vou salvar isso aqui como aula, né? Isso, aula inst aqui, ó. Chamei ele de aula salvar. Não, mas espera aí então, Elbert. Esse monocromático, ele salva só 0 e 1. Ele não te... Desculpa, tá certo, desculpa. É tons de cinza. 16 cores. Ah, tá. 16 cores. Bitmap 200. Bitmap de 200 cores. Mas eu acho que é 255 cores, porque aí ele vai de 0 a 255. Tá, se for 16 cores, são 4 bits.
Isso, vamos colocar, peraí, eu sei, não vou colocar aqui não, só um pouquinho que eu quero achar o lugar. Aleatório, isso, beleza. Qualidade, ok, tá jóia. Porque aqui, ó, tá pegando umas diferençazinhas aqui, né, senão ficaria 0 e 1. Bom, então vamos colocar lá no microeletrônica, cadê o microeletrônica? Então vou colocar Tools, aí ó, GLCD Editor, carrega BMP. Eu estou aqui na minha área de trabalho, onde eu salvei. Peguei o aula int. Ah lá, somente monocromático. Então foi o que eu falei para você, somente monocromático mesmo. Vou colocar lá, então tem que trocar isso aqui mesmo. Vamos ver aqui, ó, salvar com bitmap. Vamos colocar aqui monocromático. Vou até colocar aqui mono, para a gente entender um negócio aqui. Mono. Salvar. Ok. Agora sim. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ok, load. Aí eu tô pegando aqui no minha área de trabalho. Agora ele carregou lá, ó. Certinho, agora ele carregou. Bom, lá, tá vendo, ó? Esse código que tá aqui é o código referente para formar esse desenho aqui, tá? Só para o pessoal entender que quando você trabalha com pixel, que é diferente um pouco do dot aqui, você teria aqui 3 coordenadas no colorido, tá? Então, você teria a coordenada do vermelho, do azul e do verde. Aí depois você separa por ponto e vírgula, e depois a vírgula, que seria o próximo pixel, tá? Então, só que assim, no caso do dot, ele é um pouco diferente, tá? Mas esse código aqui que foi feito aqui, esse desenho, ele é representado exatamente por essa matriz aqui de 1024 pontos que foi feito aí, tá certo? Então, o que acontece? Agora, o software vai lá, ele incorpora isso e aí você pede para ele metralhar isso nos terminais do display gráfico, tá? Então, o que o display gráfico faz aqui, ó? Então, nós temos aqui os seguintes terminais, tá? Esse CS2, ele vai trabalhar com essa área do lado de cá. E o CS1 vai trabalhar para o lado de cá. Então, quando está habilitado um aqui, ele vai lá e metralha os pontos dessa situação aqui. Quando o CS2 estiver funcionando, ele metralha os pontos para o lado de cá. Mas, assim, eles trabalham em conjunto para formar o desenho único. Mas, na verdade, é porque você tem aqui 64 por 64. Tá? Esses valores aqui de DB0 até DB7, ele é no código que a gente está verificando aqui, ele é o valor que vai estar indo de 0 a 255, tá certo? Bom, mas aí o que acontece? Isso é uma linha de código, tá? E como é que é feito isso aqui? Tá? Eu teria que ter um outro software, que eu não tenho, nunca achei um só para poder explicar isso aqui melhor, mas seria praticamente o seguinte. Deixa eu zerar o cara aqui. Isso. Deixa eu pegar um outro cara aqui. Peraí. Isso. Ô, Elber, outra dúvida é a seguinte: ele acende e apaga o elemento e faz isso uma vez, ou ele tem que ficar refrescando igual uma televisão? Não, é só uma única vez. Uma única vez. Né? Porque existe uma memória interna que ela recebe esses valores. Tá? Então, uma vez que ele é citado, não precisa de ter refrescamento, não. Tá? Não, mas aqui não é desenho, né? Não é desenho. O que eu... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra caramba aqui, ó. Ah, tá. Então, gente, o que acontece é o seguinte, por exemplo, aqui, ó. Vindo aqui de baixo para cima, no caso da casa aqui, eu tenho verdadeiro, falso, 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 falso. Isso aqui é um número, tá certo? Ó. Ele é feito desse sentido aqui mesmo, tá? De baixo para cima, feito de 8 e 8 aqui, ó. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Aí dá um monte de zero aqui, ó. É como se fosse um monte de fitas colocando aqui, ó.
A representação de cada fita dessa aqui seria exatamente essa parte do código aqui, ó. Tá? Do jeito que foi feito aqui, ó. Então, por exemplo, esse bitmap aqui, ó, 128, 64 e 32, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso, porque olha aqui, ó. Isso aqui é o 128, porque ele é o 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, isso aqui é o 64. Tá dando para sacar, gente, o que eu tô querendo dizer aqui, ó? Esse aqui é o 128, esse aqui é o 64, esse aqui é o 32. Deu para entender ou eu preciso dar uma melhorada aqui? Deu para entender, mas eu ainda tô achando que esse cara só acende e apaga, ele não te dá tons de cinza, não. Pois é, ué. Por isso que eu tô falando, porque ele é DOT. Ah, não, agora faz sentido para mim. Agora faz sentido. Ele é DOT, entendeu? Só acende então, ou apaga. Exatamente. Então aqui, ó, eu vou virar aqui. Aqui, ó, pronto, virei. Então, o que que acontece, ó? Esse aqui, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos aqui, ó. Eu tô com aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Depois vem 0, 1, 0, 0, 0. Isso aqui é 128. Esse aqui é 64. Esse aqui é 32. É o que tá aqui no código, ó. Tá vendo lá? 124, 30, 64, 32, 0. Por que você tem 0 aqui? Ué, porque você não tem nada depois, velho. Opa, cadê o negócio aqui? Perdi. Aqui, ó. Ah lá. Pera aí. É o outro só. Cadê ele? Desbrincando. Ah lá. Tá vendo aqui, ó? Então, o que você tem aqui, ó? Ah lá, você tem o 128. Depois você tem aqui o 64. O 32 deu 0. Depois você tem o 4 aqui, ó. Deu pra sacar isso, gente? Me ajuda aí, gente. Senão... Deu, mas a ordem como é que é? De cima para baixo, de 8 em 8 bits? É de baixo para cima, de 8 em 8. É de baixo para cima. Que ele forma desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele forma de baixo para cima. Tá vendo aqui, ó? São 8 pontinhos daqui para cá, mais 8 aqui para cá, 8 para cá. Aqui formou 0, ó. Olha só, eu nem tô olhando o código. Esse aqui é o 4, quer dizer que isso aqui é o 8, não é isso, gente? Perfeito? Perfeito. Né? Aqui, ó, não seria... Né? Aqui, ó, esse aqui é o 4, né? Então quer dizer que aqui só pode ser o 8. E esse aqui é o 2. O próximo código tem que ser 10. Quer ver? Ó, vamos ver se deu 10 no código lá. Ó. 10 lá, certinho. Aí é 10, velho. Tudo bem? Eu preciso melhorar mais ainda. Não entendi. Não, é louco. É louco. Como é que o cara imaginou isso? É totalmente louco aqui, ó. Que é o que está mostrando aqui na parte do display, ó. Ah lá, tá vendo, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Exibir. Opa, apresentação de slide atual. Ah lá, tá vendo, ó? Ele começa exatamente a pegar nesse ponto aqui, ó. Né? Então ele tem um page 0. Então aqui, ó, aqui é 64 por 64. Né? Aqui é 64 por 64. Então aqui, ó, 64 bits para cá. Isso aqui é o CS2. Tá? Isso aqui é o CS2, isso aqui é o CS1. Tá? Aí o que acontece? Ele começa a metralhar aqui, ó, tá vendo? D7? Por isso que deu 128, que é o 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, ele acendeu esse caboclo aqui, esse que acendeu aqui, representa aqui no caso da casinha, esse pontinho que tá aqui, ó. Esse outro que acendeu aqui do lado é o quê? É 0, 1, que forma o número 64. Tá vendo? Ó? Então aqui, ó, forma aqui, ó, 0, 1, então formou 64. E tá aqui no continuar aqui depois. Esse jeito de exatamente pintar esses valores aqui é que gera para nós... O D7 ativado é 256... Não, tá certo, é 128, é isso mesmo. Ué. Todos em 1, que seria 255. Tá certo, tá certo. Perfeito? É o primeiro é 128. Que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Para formar o número 255 é o 128. Aquela borda ali em cima preta você não desenha, né? Ela já vem desenhada. Borda preta, deixa eu ver aqui. Ah, não, isso aqui é do software. Essa borda preta aqui não. Não, isso aqui é do software, né? Da simulação. O que eu posso falar para você é que existe 8 pontos aqui, ó, e aqui tá dando um zerozinho aqui, ó. Eu acho que tem uma coluna de 0 contornando aqui, ó. Tá vendo? Então, aí vai formando. Você pode ver que você viu o 0 aqui, você viu o 4, você viu o 10.
O que vai acontecer aqui, ó? 2, 8, 10. Então, isso aqui é 8, isso aqui é 16. 16, 32, ó. 32 com 16, 48. 48 com 10, 58. Vamos ver se deu 58 próximo. Ah lá, 58, certinho lá. Olha que loucura, cara. É muito Entendeu? bem pensado, Então, né? Mas ela é interessante. não. Aí você imagina isso na década de 70, porque o cara, por isso que eu falei, o Space Invaders, ele é fantástico nesse detalhe, porque ele ainda tem movimento. E precisa de velocidade também, né? Você tem que Velocidade sincronizar. O cara é muito louco. Você tem sincroniza a velocidade para dar a impressão que é um polvo mexendo, aquele negócio todo lá. Então, quer dizer, foram pixels ordenados de determinada maneira, você teve que escrever aquilo ali para registrar numa memória PROM, né? Naquela memória PROM. Acho que não existia nem EPROM. EPROM os primórdios da EPROM. Então é muita loucura, entendeu? Como é que a coisa foi feita. Então, esses cortes aqui, ó, 62, 122, vamos ver, ó, o próximo aqui é 62. Vamos ver se vai dar isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Lá, é o 58 com 4, ó. 58 com 4 é 62. Depois voltou para o 58 com 64. Vai dar 100 e alguma coisa. Quer ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vai dar 122. Tá aqui, ó. Olha lá. Muito doido. Tá vendo? E aí, o que acontece? O software, né? Ele automaticamente determina, né? Ele determina, faz aqui até chegar na divisão. Na divisão, aí ele habilita o outro chip select, né? Ele habilita o outro chip select, ó, chip select do 2, chip select do 1. E vai lá, habilita o outro chip select para continuar metralhando as informações daquela matriz lá, ó. Então aqui você tem essas que eu chamo de fitas, né? De baixo para cima. Então aqui você tem 64 fitas. Depois você vem aqui mais 64 fitas. Depois você tem mais 64 fitas, formando 8 colunas de 64. E finalmente vai te dar para você 1024 pontos. Tá certo? E isso automaticamente formando seu display 64 por 128 por 64. Tudo bem? Beleza? Oi, Elvis. Oi, pode falar, sim. Eu fiquei com dúvida, é o Alf. Oi, beleza. Aqui, eu entendi essa parte aí da matriz, bits, né? No caso, no micro C lá é uma matriz, correto? Ele é um vetor, na verdade, né? Porque ele... É um vetor. Eu não entendi igual você explicou esses 3 pontinhos aí, ó. 128, 64, 32. Eu não entendi como é que no código eu faço essa movimentação. Não, você não faz isso. Hã? Não. No código você não faz isso. O micro C, ele já acha os pontos, já te entrega para o seu código pronto. Você não tem que montar o código, não. O que eu estava comentando é porque eu gosto de dar uma aula um pouco meio raiz, viu, gente? Né? Às vezes eu até peço desculpa para vocês assim, porque eu gosto de explicar como é que a coisa surgiu. E às vezes o pessoal fala, pô, porque assim, às vezes quando eu vejo algumas aulas de microcontrolador, o cara fala, você pegou esse aqui, ligou, funcionou. Fala, pô, mas como é que o cara imaginou isso? Quer dizer, o cara que criou a biblioteca que entende isso. Não, eu sou um cara que eu quero entender, bicho, como é que formou esse desenho? Por que formou isso? Ah, não, você pega essa matriz e está resolvido. Não, aí eu fui estudar, né? Eu falei, gente, que loucura que o negócio foi feito. Então, só para comentar, o microeletrônica, ele tem essa ferramenta, que você escolhe a figura, ele já te dá o código. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, você pode ver aqui, ó, deu 0, 0, 0, 0. Depois que começou a surgir algum númerozinho aqui, ó. Então, ó, aqui eu já tive uma fileira cheia de 0, ó. Não teve nada aqui, ó. Inclusive, eu até faço uma coisa para você aqui. Quer ver aqui, ó? Vou até fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou arriscar. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ampliar. Eu vou colocar um pinguinho no primeiro ali, ó. Quer ver? Vamos ver como é que ele aparece lá no código lá. Lápis. Pronto, aqui, ó. Se tudo que eu falei tá certo, eu vou salvar essa figura, eu vou abrir de novo no micro C, ele tem que dar 1. Concorda comigo, gente? Sim. Né? Se eu clicar nesse aqui, ó,
tem que formar o 2. Perfeito? 4, 8, 16, 32, 64. Não é isso? Concorda comigo, gente? Eu estou acreditando que eu peguei a coordenada correta. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo. Oi, Elbert. Oi. Aqui, no caso, igual aqui, ó, você pintou o primeiro ponto, né? Então, se vamos supor que na metade da tela lá você pintasse outro ponto, aí você faria, tipo assim, deu o valor aí de 132 para pintar esse ponto no meio da tela e o primeiro lá em cima. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Por exemplo, o 132 seria o 128, que é mais ou menos aqui, mais 28 mais 4. Então eu colocaria aqui, ó, o 4 seria uma coisa parecida com essa. Eu não estou falando que é isso, não. Saquei. É coisa mais sofisticada. Seria mais ou menos isso. Então, Sim, pode falar. Cada numeral lá, né, o bit, então corresponde a uma coluna, né? Isso. Fechou, então. Sim, uma coluna de 8 de baixo para cima. Isso, de uma coluna de baixo para cima, exatamente. Tranquilo, então, entendi. Finalizando o meu raciocínio. Então, sim. Seria um número de 64 bits, correto, a coluna? Não, é um número de 8 bits. De 8 né? bits. Porque é de 8 bits. Aí você tem 64 fitas, né? Eu tô colocando de fita, né? Mas na verdade você tem 64 números, né? E esses 64 na primeira coluna, e você tem mais 8 colunas. Então 64 vezes 8 dá 1024. Né? Entendi. Então você tem aqui, ó, 64 uma vez, 64 duas vezes, 64 três vezes, 64 quatro vezes, até chegar no 8. Então, esse primeiro até o último que está aqui, ó. Então, se a gente colocar o último que está aqui, esse aqui, ele lá na coordenada é a última coordenada, ele está marcando 128. Esse aqui eu garanto que é 128 com certeza. Vamos bater um save aqui, ó. Vamos pedir para abrir de novo lá. Load. Aí, ó. Olha lá. 1, 2, 4, 8, 16. Certinho, tá vendo, gente? Olha lá. Certinho, ó. E o último lá é 128. Olha lá, 128. Graças a Deus, gente. Eletrônica, graças a Deus, tem fundamento, né, Gabi? Eu fico muito feliz com os negócios assim, para poder esquematizar. O pessoal conseguiu entender o fundamento de como é que gera a figura, porque não é simplesmente a gente utilizar, não. Tá? E inclusive, o que vocês vão fazer o trabalho, vocês podem fazer um trabalho que ele começa com a logomarca de uma empresa que vocês estão querendo fazer, ué. Não tem problema nenhum, não, ué. Fica muito legal. O que você tem que fazer? Eu acho que eu vou até dar uns 5 minutos para vocês aí. Fazer aquele joguinho Snakers do celular lá. Como é que você faz para a coisa virar um movimento? Foi que uma vez eu fiz uma aula. Tinha um cara andando, né? Eu peguei 2 figurinhas, peguei 2 GIFs na internet, um cara andando, aí eu ficava alternando os bitmap. Tipo assim, meio segundo um, meio segundo no outro. Aí dá a impressão que o cara tá andando. Ô, gente, a loucura que mas é assim que é feito no display gráfico. Sabe? Né? Então, assim, para a gente continuar aqui, né? Então, eu acho que agora vocês entenderam como é que funciona o display gráfico. Tá certo? Então, vocês entenderem que esse DB7 e DB8 aqui, ó, esse DB7 ele veio aqui e mandou aqui, ó, esse aqui é o DB7, ó. Aqui é verdade, DB6, né? O DB6. Então, ó, o DB6 até chegar no 0, ó, ele vai mandando tudo sem problema nenhum. Aí você tem o enable, o rewrite, que é o escrever, né? Existe o pular automaticamente o cursor, e aqui é o Shift Select, que é a seleção de qual outra parte da tela que tem que fazer aqui. Então, quando você começou a escrever aqui os valores ali, ó, ele estava com o Shift Select 2 habilitado. Tá. Depois ele parou e foi para o 1. Aí ele continuou normal. E aí depois ele vai lá e metralha para cá. Sempre é feito desse jeito aqui, ó. E vai fazendo constantemente. Tá? Então, agora eu acho que vocês começaram a ter uma ideia até maior de como é que funciona o display. Pô, esse display aqui, ó, esse aqui são os bits
que foram metralhados nesse ponto. Esse aqui é o enable, que é habilitar e desabilitar o display. O ciclo de escrita e leitura, porque lá tem uma memória interna, eu posso voltar para ver esses valores. O RS, que é para fazer como se fosse o QR, né? Ele pula da parte exatamente do fim da carreira aqui, né? Para voltar para lá. Tem a alimentação, que eu posso mexer com a intensidade, né? E o CS1, CS2, que é para dividir a tela. Então, aí você começa a entender que tem displays que é assim que eles são feitos. Tá? E aí, para melhorar mais ainda, quando vocês clicarem aqui, por exemplo, no caso do Proteus tem muita biblioteca. Aí você pega a biblioteca, por exemplo, de optoeletrônicos, e você pega aqui, por exemplo, Dot Matriz Displays. Tá vendo? Essa matriz hoje, todo mundo sabe fazer isso aqui hoje. Displays de LCD, ó. Ah lá, olha o tanto de galera que tem. Tá vendo? Ó? Então, por isso que é importante entender datasheet, entendeu? Porque você vai lá no datasheet, né? O cara vai explicar para você, ó, o procedimento, diz aqui é o valor, como é que ele mandar, porque pode ser que tenha fabricante que coloca de cima para baixo. Eu não sei, eu não sou obrigado a conhecer todos os displays, não. Mas eu tenho que entrar, ler o datasheet e interpretar como é que o cara constrói os caracteres, entendeu? O microeletrônico, ele faz isso tudo para você. Mas quem vai mexer com o microcontrolador raiz mesmo, que quer fazer as coisas, às vezes você conseguir um display lá e você não tem o driver dele. Isso é muito comum, por exemplo, assim, né, vamos pegar o pessoal que gosta muito de Arduino lá. Surgiu um fabricante maluco lá, ele tem um display lá redondo, e esse display redondo, quem usa Arduino, se não tiver a biblioteca, não consegue usar. Isso é impressionante, porque o cara, normalmente, quem estuda Arduino e não entende de eletrônica, eu faço esse tipo de crítica, ele não sabe exatamente como é que constrói o pixel, como é que constrói o DOT. Isso é uma coisa muito ruim, porque você fica um aplicador de biblioteca. Não, aqui eu estou explicando que é o seguinte, caso vocês não tivessem essa biblioteca aqui do Micro-C, você poderia ralar, mas você seria capaz de criar esse desenho nos moldes que foi feito pelo cara do Space Invaders. Você viu lá que o cara pegou, colocou o quadradinho e pegava o código lá e transformava de novo. É lógico que ninguém vai fazer isso hoje porque existe ferramenta, mas você entendeu como é que a coisa veio. Isso que eu chamo de microcontrolador raiz, porque você fala, cara, foi feito desse jeito. Tá, eu nunca vou trabalhar daquele jeito, a não ser que eu esteja numa ilha deserta e eu estou precisando de fugir de uma cadeia, de uma prisão. Aí eu tenho que usar todos os artifícios, coisas. Mas assim, eu entendo como é que a coisa foi feita. Beleza, agora vamos utilizar a tecnologia. Agora, se já vai para a tecnologia e não entender o que foi feito passado, você não consegue mudar de plataforma. Você não consegue, de jeito nenhum, utilizar outros displays. E eu falei, o Proteus, ele é muito bom. Nossa, que softwarezão bom. Entendeu? E nesse detalhe que tem aqui no Proteus, opa, o que aconteceu aqui? Display, peraí. Você pode automaticamente você pode, sem dúvida nenhuma, igual esse cara aqui, ó, LM3229. Nem sei que fabricante é esse. É um display, ó, parece bom pra caramba, ó. Eu acho que ele praticamente tem a mesma biblioteca do outro ali, ó, só que ele é 240 por 128, aí eu não sei o preço dele. Mas eu consigo usar esse microeletrônica? Você tem que vir na ferramentas e olhar se ele gera o código para você, ó. Não está habilitado aqui, eu não sei por quê, ó. Tá vendo? Não, é porque esse aqui é próprio do K108. Se você estivesse utilizando outro display aqui, que é o 6963, você pode pegar o código dele aqui, ó. Na hora que você clica aqui, ele gera o código na hora. Load bitmap aqui, você gera o código. Deixa eu só te mostrar aqui. 240. Lá, gerou o código. Gera o código na hora. Esse aqui é o código. Então, olha que detalhe interessante. Mesmo você não tendo a biblioteca, seja lá do Arduino, do Micro-C, você entendeu como é que é construído
um arquivo. Então acabou. Então agora metralha o arquivo e pede para ele surgir lá e automaticamente o microcontrolador ele vai fazer todo esse trabalho para você aqui, ó, tá vendo? Aí, por exemplo, assim, ó, esse LM3229, não sei, pode surgir um fabricante lá que ele vai vender pela metade do preço do outro lá, ué. Então, você tem que correr atrás do preço, com certeza, né? Que aqui tá mostrando. Por exemplo, esse Nokia 5110, tá vendo aqui, ó? Monocromático, tal da Nokia. Isso aqui era utilizado, com certeza, em alguns dos celulares da Nokia. O Micro C tem biblioteca própria para ele aqui, ó. Então, que você clica aqui. É o 3310. Eu acho que o 3310 ele é compatível com o 5510, tá? Eu lembro claramente que eu já tinha feito uma coisa e funcionou certinho, tá? Então, só para lembrar aqui, ó. Então, aqui, ó, tá do Nokia. Esse do Nokia aqui, aí você pode carregar o BMP ou você pode desenhar. Tá vendo? Ó? À medida que você vai desenhando aqui, ele já vai gerando o código aqui embaixo, ó, para você aqui. Eu vou clicar no primeiro aqui, ó. Cliquei no primeiro, já marcou um, ó, tá vendo? Ó? Cliquei o 2, ó lá, formou o 2. Então aí vai metralhando os pontos aqui. Isso aqui, gente, houve celular na década dos anos 2000, que gerou compra, todo mundo foi lá, ficou feliz que podia armazenar a agenda, o nome do contato tal. Todo mundo vivenciou isso, né? Agora você está entendendo o que você vivenciou antes, né? Talvez você fale, eu demorei 20 anos para entender como é que é funciona, mas infelizmente é desse jeito, né? Mas foi feito isso aqui. Então alguém lá, quando fez a telinha do chamada, alguém fez a telinha do mensagem, o cara teve que ir lá clicar nisso aqui, bicho, para formar a mensagem, não sei o quê, e pronto, acabou. Né? Foi assim que foi feito, tá? Tudo bem aí, gente? Tá na linha? Caiu aí? Como é que é? Tranquilo, joia. Então tá bom, gente. Então, assim, quem às vezes estiver interessado em ficar... que bom, Steph, que bom que você gostou. Igual eu falei, eu gosto de explicar o raiz, né? Tal, mas tudo bem. Então é para mostrar que aí bate com o que eu falei para vocês na aula de terça-feira. Às vezes você não tem a coisa aqui no Brasil, mas o seu fornecedor da placa lá, imagina, a gente vai aqui no mercado, por exemplo, vamos pegar aqui no Mercado Livre. Então, olhar aqui, ó. Poxa, esse display aqui, que a gente compra aqui no Brasil, né, 124, ele custa R$82. Pô, imagina se o caboclo lá da China, do fornecedor lá, ele tem um display que ele já coloca ele acoplado na placa para você. E o display que ele tem lá, ele custa 5 conto. Só que você não tem a biblioteca dele aqui. Aí você, então eu não vou ter como desenvolver. Fala, pô, meu amigo, pega o datasheet do trem, se vira e cria uma biblioteca e faz o produto. Não tem outra maneira, porque senão não gera desenvolvimento. Às vezes dá a impressão que os caras utilizam algumas bibliotecas deles travadas para não passar para ninguém. Aí é complicado, não tem jeito. Mas caso não seja possível, o que você tem que fazer? Você tem que chegar e falar assim, não, eu vou desenvolver a coisa e gerar custos mais baixos, porque é o que todo mundo precisa. Perfeito? Que é o detalhe lá. Então... tem que ser muito bem pensar quando você quer fazer um produto. Agora, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Nossa, 320 por 240. Pô, isso aqui... Pô, o bicho pegou. Deixa eu bater um play desse cara aqui. Nossa, esse cara aqui é o cão. Nossa senhora. É o tamanho do cara, ó. Então, assim... bom, eu já entendi. Ele é 16 bits. Então, quer dizer, cara, ele deve dar formar umas figuras bonitinhas, viu? Aí, você teria que estudar. Aqui, ó, tá vendo? Ó, já entendi. Ó. Você tem esse tal de IEM, tem 0 aqui. Então, você deve ter 16 coordenadas aqui. Então, aí vai pegando aqui, ó. Deve ser de 4 em 4. Deve ser 4 em 4, mais ou menos aqui. Então, aí vai... Então, você deve ter aqui, ó, 0, 0, 0, deve ser o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto. E vai sapecando tudo. E ele aceita também conexão I2C. Tá vendo? Ó? Por isso que é importante aprender esses negócios aí, gente. Tá? Mas tudo bem. Pessoal, vamos tomar um café então. Aí a gente volta.
Aí eu mostro os códigos para vocês e resolvo tudo certinho. Tudo bem aí? Pode ser? Como é que é? Bora, Beleza. né? Vai jantar? Steph vai jantar. Então, tranquilo, então. Então, beleza. Tá, pode ser então, gente? Tranquilo? Beleza, ué. Falou, até daqui a pouco então. Ó, 15 minutos, hein, gente? Abração aí. Beleza, então vamos. Tá todo mundo aí? Pode continuar, gente? Sim. Sim. Tá, beleza. Então vamos lá agora para o código, que agora que é o código que manda. Então o pessoal entendeu como é que gera, né, esse vetor, né, referente ao desenho. Tá? Então esse vetor ele tem o nome de house, tá? Que foi feito aqui. Então esse house aqui, que é o nome, né, desse vetor de 1024 pontos aí, que vai formar aqui a figura da casinha. Tá legal? Então vamos para o código então. Então o código está aqui. Ah lá. Constante código char house 1024. Tá vendo? Então eu automaticamente eu já peguei, né? Eu linkei exatamente o código da figurinha da casa. Tá vendo que foi feito aqui? E joguei aqui dentro exatamente do meu arquivo principal. Tá? Então ele está declarado aqui. Então é exatamente esse comando que puxou esse vetor aqui, ó. Tá? Aqui é como é que foi feito. Bom, aqui eu tenho o mesmo conceito, tá vendo aqui, ó? É muito parecido, né, gente, com aquilo que vocês viram exatamente lá quando você utilizou o display alfanumérico lá no microC. O detalhe que agora você pode verificar que tem mais pinos, né, gente? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ah lá, tá vendo, ó? Então antes lá no display alfanumérico você utilizava apenas um porte, tá? Agora pela quantidade de pino aqui você tem que usar 2 portes. E aí, olha que coisa interessante. O que o pino de dados, que a gente comentou lá, ele tem que ficar num porte exclusivo. E ele precisa que o D0 fique automaticamente pegando o zero. Então, eu poderia até colocar aqui no C, né? Não teria problema não. Então, seria C0 ligado no D0, que seria esse aqui. Não tem problema não. Mas os 8 bits, eles têm que estar exatamente nessa mesma condição aqui para ele poder metralhar os pontos do jeito correto lá, senão vai errado lá. Ó. Então, eu coloquei o D0 com o D0, né, o D1 com o D1 automaticamente aqui. E aí eu criei automaticamente esses outros pontos aqui, né, o referente ao chip select 1 e 2, o carry, né, o rewrite, o habilitar e o resetar. O display está aqui nesses pinos aqui, ó. Então é aqui que eu tenho que declarar o CS1, CS2, né, como C0, C1, C2 automaticamente. Isso aqui que foi feito aqui no código desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então tá aqui o 7-bit, tá vendo? Ó? Ele tem esse comando lat aqui, né? Então isso aqui é um decoreba dele, tá? O que você não pode mudar é isso. Você chama aqui de CS1 como C0, então CS1 aqui também é C0 também, CS2 também é C1 e tem que formar com C1 aqui. Então não pode inverter isso aqui de jeito nenhum. Tá legal, gente? Tudo bem? Então é assim que configura o display. Ele vem, né, tem que colocar aqui, ó, char, né, seriam os caracteres, né, ó, GLCD dataport é OD. Então automaticamente é de D0 até D7, tá? Formando aqui esses pinos lá. Espero 2 segundos. Isso aqui é uma função gerada 2 segundos, tal. Né? Tem um outro void aqui, né? Que é uma outra função que ele automaticamente ele inicia o display e manda o display encher, ou seja, mandar apagar o display. Tá, gente? O fio é preencher, né? Então eu vou preencher zerando. Então, na verdade, eu vou zerar o display, eu vou apagar o display. Tá? Isso seria a função inicial que está acontecendo aqui. Ele começa com o display apagado. Ah lá. Quando ele entra no loop infinito, que é o while 1, olha lá, o programinha até aqui ele não é tão grande, mas vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Quando ele entra no loop infinito, o que vai acontecer? Ah lá, ele chega e pede para o GLCD Image House, né? De onde é que ele pegou esse house aqui? É porque você declarou aqui em cima, que é o House 1024. Tá vendo aqui, ó? Que inclusive tá aqui, ó, lá, o House 1024. Então, por isso que quando você liga o display,
né? Quando você liga o circuito, o display automaticamente ele já apresenta o desenho da casinha. Então vamos ver aqui, que nós vimos isso várias vezes, né? É só para reforçar aqui, ó. Na hora que você começa a simulação, lá, já surgiu a casa. Isso aqui surgiu exatamente por causa exatamente desse comandinho aqui. Aí eu espero 4 segundos aqui, né? Aí depois, né, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Opa, vamos colocar aqui certinho. Então, vamos continuar. Mais ou menos 4 segundos. 1, 2, 3 e vamos ver o 4. Tal. Lá. Então, aí, ele fez a tela toda ficar preta, tá, gente? Na verdade, foi rapidinho, né? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pá. Lá, a tela ficou preta. Né? Por que a tela ficou preta? Porque ele chegou aqui e colocou, ó, GLCD Fio 0FF. Então aqui não é Clear CD não, tá errado. Isso aqui na verdade é Full CD, né? Eu enchi de uns. O primeiro aqui, ó, eu limpei o CD mesmo, o LCD. Né? E realmente o LCD gráfico ele foi apagado com 00 aqui. Quando eu quero encher ele todo de 1, eu simplesmente coloquei GLCD Fio 0xFF. Então, na verdade, eu preenchi ele de 1. Aí depois, olha o que ele pediu aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. GLCD Box. Aí tem aqui 62, 40, 104, 56. Tá? Aí depois ele pede GLCD Rectangle 5, 5, 84, 35. Então, caso você tenha dúvida disso aqui, você vem aqui exatamente na parte da biblioteca do SPLCD, tá aqui, ó. Né? Não tem nenhuma dúvida, as bibliotecas aqui. Então eu tenho o Box, então o GLCD Box. Tá aqui, ó. Então no GLCD Box, lá, eu tenho aqui X e Y e o Color. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó. XY e o Color. Então, o detalhe interessante é o seguinte, quando eu coloco 0 no último aqui, ele coloca um ponto branco, né? Ele apaga, digamos isso aqui. Quando eu ponho 1, ele automaticamente ele enche de preto. E quando eu ponho 2, ele inverte. Se estava preto, fica branco, se fica branco, fica preto. Tá? Então, seus valores pode colocar aqui. Então, esse primeiro X aqui seria as coordenadas, na qual é feito exatamente esse box. Box é diferente de quadrado, né, gente? Isso aí o square ou, nesse caso, o retângulo, tá? Porque o box, ele é tipo um quadrado retângulo cheio, tá? Então, nesse caso aqui, como ele foi colocado com 0, tá vendo aqui, ó, no código aqui, né? E foi colocado com 0, quer dizer que ele automaticamente está mandando jogar naquela área preta anterior, ele está mandando jogar um retângulo, né, uma caixa do ponto 62,40 até o 104,56. Tá? Então, vamos ver aqui na simulação. Aqui, opa, aqui, ó. Então, esse aqui é o box que a gente acabou de falar agora, que é o box, perdão, eu esqueci, que é o box 62,40, 104,56, tá? E o retângulo é o 55, 84, 35, tá? Então, se a gente olhar bem aqui, essa coordenada aqui é o 55 até o 84 alguma coisa. Então, vamos lembrar aqui, ó. Aqui é de 0 a 128. E aqui é de... tá, é o contrário, desculpa, o 0 fica aqui, ó. Então, é de 0 a 64, né? E aqui vai de 0 a 128. Então, bateu essas coordenadas aí, 5, 5, você tem que olhar no mapeamento correto. Gente, isso aqui é uma loucura, tá? Você tem que sair testando, até que formar, senão você utiliza o GLCD Bitmap Editor, né? Para poder fazer isso aqui. Mas não tem problema nenhum, não. Vamos voltar aqui desde o início para a gente verificar, ó. Né, tá aqui, ele vai encher de preto, depois vai colocar o box aqui embaixo e vai colocar o retângulo aqui em cima. Ah lá, formou certinho, bonitinho. Podemos até fazer uma coisa interessante, pessoal, verificar aqui, ó. Vamos trocar aqui no código, quer ver? Olha só que legal. Vamos colocar, em vez do 0, vamos colocar o 2. Né? Porque o 2, ele inverte, não é isso, gente? Concorda comigo? Eu tô na linha aí, acabou, como é que é o trem?
Isso aí. Tá na linha? Tá na linha. Isso, tá. Então, se eu compilar, né, tem que dar certinho, né, gente? Vamos fazer aqui, então. Vamos ver aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui o micro C. Build. Tá, então vamos ver se carregou lá certinho, né? Porque não sei se ele tá rodando com um arquivo diferente. Vamos clicar aqui e tal, 108x. 16, não, ele tá pegando aqui de outro lugar. Onde é que tá? Então eu vou ter que carregar lá na. Pera aí, 24. Ué, ele tá salvando aonde esse cara aqui? Pera aí. CAM, controladores, 16 e SDMPI. Engraçado. Onde é que tá pegando esse arquivo? Controladores. Será que ele pegou prática? Não. Ué. Então, quer fazer esse trem aqui? Eu vou achar esse cara aqui agora. Quer ver? Um pouquinho aqui. Build. Isto. Open. Deixa eu ver se ele colocou aqui. All files. Cadê você? Deixa eu ver aqui. 21. Opa, tá aqui. Ué, mas ele tá na pasta mesmo. Ué, por que ele não foi? Engraçado. Só um pouquinho. Pera aí, eu não entendi isso aqui não. GLCDK. GLCDKX. Ué, cadê ele? GLCDK. Ué, não rodou não? Deixa eu ver aqui. Sucesso. Ué. Pouquinho. Vai eu, hein? Cadê o cara? Bom, tem uma coisa primeiro antes aqui. Ver se rodou, né? Às vezes, né? Deixa eu ver aqui. Tá, mas acontece que eu tô provando uma coisa que já aconteceu. Eu quero. Então, fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar. Vamos colocar aqui, só para brincar de consciência. Vou pôr aqui o 1 e 1 tem que voltar ao normal, né? Deixa eu ver aqui, vai ficar tudo preto, porque eu tô mandando colocar o preto em cima do preto. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu tô rodando ele em outro lugar. Bom, mas não vamos atrasar muito, não, senão a gente vai atrasar muito na nossa aula aqui. Então, tá aqui, ó. Então, gente, ó, deixando do jeito que estava antes aqui, ó, vou bater os zooms aqui. A inserção do 0 aqui é porque ele mandou apagar em cima do fundo preto, tá? Então, tá aqui que tá explicado do jeito que a gente fez aqui, tá bom? Aí depois ele espera um segundo, tá? Eu até cortei esses comandos aqui. Eu pedi para ele gerar um retângulo com as bordas, né? Com um raio de 7 aqui, tá vendo? Ó, caso vocês queiram, você pode fazer isso aí também sem problema nenhum, tá? Bom, aí vamos verificar agora o que ele fez aqui, ó. Agora eu fiz uma função para aqui, ó, de 5 até menor que 60, incrementa 5. O que vai fazer? Ele vai traçar uma linha na vertical e uma linha na horizontal, tá? Essa linha, automaticamente, ela vale de 2 a 54, é o tamanho dela, e aqui outro de 2 a 120. Tá? Então, vamos ver como é que a coisa transforma aqui certinho. Então, vamos lá. Tá aqui a casa, vai vir aqui o box, o retângulo. Isso. E agora vai começar a formar um monte de linhas com lados verticais aqui. Quer ver? Vamos guardar um pouquinho aqui. Tá mandando os códigos lá. Opa, lá. Opa. É engraçado. Ele mandou virar preto antes aqui. Deixa eu ver como é que é. LCD retângulo. Cara, faltou aqui, ó. Então, o 0 aqui faltou. Foi por isso que deu um problema aqui. Engraçado que o negócio não tá compilando do jeito que eu queria, né? Tá mandando lá? Deixa eu ver certinho.
Deixa eu ver aqui a casa e tal. Bom, mas independente disso, o que acontece? Você pode criar exatamente figuras, né? Você pode criar efeitos da apresentação antes de exatamente você criar. Ah, agora sim, olha lá. Agora ficou certinho, ó, tá vendo? Sumido um 0 ali. Opa, vou voltar aqui normal. Então agora, ó, o que ele fez aqui? Ele mandou criar um monte de círculos e pedir para incrementar 5 pixels, acho que 5 ou 10 pixels, cada raio aqui. Vamos ver o programa aqui. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Espera 2 segundos. Aqui, ó. Tá, de 1 até 10, né? Então ele faz isso aqui, ele começa a incrementar, então ele gera um círculo no centro, né? Esse círculo, ele é o círculo que começa no centro, no ponto 63, 32, tá? Porque o 63, 32 é o ponto central do display, tá? Então esse ponto que está aqui é o 63, então por quê? Porque aqui é de 0 a 128, então o 63 está aqui na metade. E de 0 a 32, esse ponto aqui que seria 64. Então ele pegou nesse ponto e pediu para gerar exatamente, né, esse círculo aqui com um raio 3 vezes o valor do contador, que seria um caso menor que 10. Então eu tenho a impressão que está incrementando, tá certo? Ó, seria o que foi feito aqui. Tudo bem, gente? Tá muito rápido? Como é que é? Opa, caiu a linha, como é que é? Tá tranquilo? Ô, gente, a melhor maneira de entender, vocês pegam esse código aí e começa troca o ciclo, o raio, aprende pra caramba. Você faz um monte de aprendizado com isso, né? Vocês estão com o código pronto aí, depois vocês vão lá, coloca o código, sei lá, do grupo, da empresa que vocês vão criar na entrada, né? Pô, quem sabe o pessoal podia fazer uma coisa até meio legal aqui também, por exemplo, aqui, ó, você poderia criar uma coisa que você pode fazer, tá vendo? Gere CD e-mail, você põe passo da esquerda, espera meio segundo, passo da direita, aí você cria aqui umas 4 vezes, dá a impressão que o cara tá andando, ó, esquerda, direita, aí depois pinta o nome da empresa e tal, assim. Ó, isso aí, igual eu falei, isso come memória. Tá? Isso come memória do microcontrolador no código. Tá? Então, só essa brincadeirinha que foi feita aqui, ela gastou 1K. Essa bobagem aqui gastou 1K. Então, você tem que lembrar que o microcontrolador, por exemplo, esse 4520 lá, ele tem 32K. Então, você gastou aí uma capacidade de memória, mas tudo bem. O resto ficou para programa, ficou lá para fazer o controle. Então, assim, você também não pode exagerar muito, né? Porque senão você tem que comprar um microcontrolador só para fazer toda a parte gráfica, digamos assim, simplesinha. Quando você utiliza os comandos vetoriais daqui, aí você gasta pouca memória. Aí está a grande sacada que você tem que entender. Quando você tiver, por exemplo, assim, caso você conseguisse fazer essa casa, né, a casa que está aqui no início, utilizando esses artifícios aqui, ó, aqui tem um rectangle, aqui tem um dot, aqui tem um círculo. Se você fizer esse detalhe aqui, o código final gastaria com certeza pouca memória do microcontrolador. Agora, o ato de você pegar um bitmap e converter ele naquele vetor lá, você gastou alguns kbytes consideráveis desse microcontrolador. Mas, igual eu tô falando, você está usando um 4520, o 45 tem 32K, mas ele custa 27 conto. Aí você tem que analisar o seguinte, ó, eu tenho um produto aqui, que eu estou vendendo no mercado, esse produto, eu tenho que abaixar o custo dele. Ah, então eu, em vez de usar uma família 18F, eu vou usar uma família 16, né? Porque a família 16 custa 12 conto. Aí você vai dizer assim, poxa, na família 16, se eu não me engano, o maior valor que tem é 8K. 8 a 16 no máximo. Então, aí o que acontece? Pô, só essa figurinha aí gastou 1/8 da memória do microcontrolador. Tá vendo? Então, eu falei, esse tipo de desenvolvimento, gente, por isso que é importante. Que às vezes, novamente, eu vou ficar falando para vocês. Quando você, às vezes, pega uma placa de desenvolvimento já pronta lá, o cara te vendeu para você o microcontrolador, né? O Atmel que está lá no Twitter, é o melhor que tem.
você fazer qualquer coisa nele, mas ele não fica economicamente viável, porque você precisa de analisar os custos. Por exemplo, aqui, ó, na minha mão aqui, ó, tem aqui um controle remoto. Pô, quem já não foi lá no camelô e viu aqueles controles remotos universais? Pô, aquilo vende por... Lá o camelô vende lá por 20 conto. Né? Se você estiver ganhando 15, se você estiver ganhando 5, né? Ele está comprando por 15, então isso você vai analisar que vai ter o distribuidor que vai querer arrancar a parte dele lá e tal. Ou seja, aquele controle remoto deve ter saído na China por 2 contos, 2, 3 contos, mais ou menos. Então, imagina que o cara teve que injetar o teclado, criar cada botãozinho lá num software de modelamento, né? Nesse caso, eu particularmente gosto muito do SolidEdge, né? Mas existe um tal de Fusion 360 que está fazendo o maior sucesso, até gratuito também e tal. Ele roda direto na internet, tem algumas limitações, mas está fazendo umas coisas interessantes, entendeu? Então, o que acontece? Quando você abre esse controle remoto, você vê uma placa de circuito impressa, né, com um layer, inclusive, ou seja, um lado, nem rotei os dois lados para gastar menos custo ainda, né? E tem um microcontrolador lá e o cara teve que se virar aquilo para fazer um produto custar centavos para os caras venderem bilhões para poder esquematizar isso aí. E o interessante é que esses controles remotos universais, ele tem uma coisa que você digita um código, né, que você vai lá e procura uma tabela. Ah, eu estou usando o televisor da Toshiba, então eu vim lá, botão tal 133, aí ele vai lá e configura para o controle remoto da Toshiba. Ah, eu estou utilizando agora da Philco. Ah, eu bato o botão. Então você verificar que o código que foi feito ali dentro, nada mais, nada menos do que são mudanças de funções, né, onde existe pré-requisitos exatamente de frequência para determinado troca de canal. Ô, Elber. Seja que a coisa funciona. E a coisa... Oi, sim. Falando de controle remoto universal, cara, eu comprei um que o infravermelho, ele tanto emite o sinal quanto ele lê. Então você joga um outro controle. Ele não tem essa tabelinha, não. Você coloca um outro controle direcionado para ele e manda a tecla, e aí ele lê aquela tecla e reproduz, armazena. Então, assim, o que eu achei interessante foi o infravermelho, que agora não é mais só emissor, né? Ele é emissor e leitor. Pois é, aí você verifica, né, que digamos assim, o que aconteceu de um para o outro, né? Aí existe a psicologia do consumidor também, cara. Eu achei a ideia ótima, mas assim, nessa brincadeira você aumentou, digamos, um LED, um único LED. Ali. Só que em um controle só, eu consegui colocar todos os aparelhos da casa, porque dificilmente você vai conseguir encontrar um desses aí que tem todos os aparelhos que você tem na sua casa pré-codificado nele, entendeu? Mas você é uma pessoa instruída. Eu sou uma pessoa instruída, a gente saber isso. Mas o povão, o cara lá da roça, digamos assim, não estou discriminando o cara, não. Estou falando que o cara não tem instrução. Ele vai olhar assim, ó, na loja. Se aí tiver lá uma prateleira, um custa 20, o outro custa 15. Eu vou comprar o de 15. Né? Eu não. Quando eu vou numa loja, eu leio. Nossa, eu tenho toda a paciência do mundo de ler na caixa, o aspecto nutricional, ainda mais agora eu entrei no grupo dos diabéticos, né? Eu virei diabético agora, viu, gente? Eu faço parte do time aqui agora. Eu já li antes, agora que eu tô lendo mesmo. Então a gente olha o negócio tudo certinho aqui e tal. Então, é uma coisa meio maluca, cara. Porque assim, realmente, por causa de 5 contas, eu vou comprar o outro lá que grava, reproduz tudo, eu fico lido maravilhoso da situação. Mas esse ato de exatamente ter acrescentado LED, aumentou um LED, tá, aumentou ali, a termos de China, aumentou 5 centavos de dólar. Então não é nada não. Mas eu me controlador. Sabe que dobrou a capacidade de código dele? Se dobrou a capacidade de código, o código que eu fazia antes lá, eu fazia em 4K, eu tenho que usar um 8 agora, então eu vou ter que comprar um controlador um pouco mais caro para fazer isso, né? É muito louco, cara, as coisas. As coisas são complicadas demais. E existe uma outra coisa também que é importante falar, que dependendo do tipo de produto, a empresa, ela pede para
uma empresa que faz componente eletrônico, né, criar um integrado específico para ela. Entendeu? Porque aí o que aconteceu? Ele chegou, pegou o microcontrolador, fez o programa, então dissolveu, rodou tudo e falou assim, não, agora eu não quero, não, eu quero que você gere um sistema para mim. Né? Mas aí o cara vai ter que bancar milhões, bilhões de peças para poder fazer a matriz, né, lá do circuito integrado para poder validar isso aí com certeza. Né? Mas eu acho importante, eu acho que deveria ter aí no Instituto uma matéria de desenvolvimento eletrônico preocupado com o mercado. Né? Como é que as coisas têm que ser feitas a nível para gerar e produzir. Porque senão estuda e não finaliza. Né? Temos que pensar em ser pessoas empreendedoras, desenvolver alguma coisa. Ô, Elbert, eu acho que falta ali, cara, que tem potencial pra caramba, é uma incubadora, alguma coisa pra startup, entendeu? Vocês podiam pensar num negócio desse. Talvez não pra mim, né? A gente já tá no final, mas pros próximos. Sim, aí. sim. Ah, cara, já teve. Mas isso aí já teve uma, não uma incubadora, mas um processo lá com um professor que Norimar. Na verdade, eles queriam pegar aquele. Desculpa, tá, Zalba? Tá falando. Eles queriam pegar aquele campus lá do Arquipélago Verde, né? E colocar uma parte incubadora ali e tal. Isso. Existem dois problemas, né? Um que também o dinheiro cortou geral, né? Nessa parte da educação, aí o lado político aí eu não quero entrar nessa situação. Mas existe um outro lado também, né? Faltou talvez um pouco assim de vontade de querer desenvolver as coisas na área tecnológica também. Tem que sair da gestão e ir para a técnica, né? Para começar, eu acho. É um problema de gestão não do campus, tá? É um problema de gestão não do campus. É um problema de gestão que no meu modo de ver não está interessado. Na minha opinião, não está. Na minha opinião, tem outros interesses, outros objetivos, tal, e isso aí. Cara, esses modelos na UFMG têm gerado dinheiro, mas muito dinheiro, tanto para a universidade quanto para quem está envolvido, os professores e tal. Não sei se você conhece o Nível Ziviani, ou Elbert, que não. empresa que foi vendida para o Google lá, né? Saiu da UFMG. Já falei uma história assim. O Nível e o Berthier, eu tava lá, cara, nessa época. Eles, num laboratório da universidade, eles criaram uma empresa, né? Pegaram ali ideias e tal, coisas que eram mais de mercado, e juntaram ali alguns alunos de iniciação científica, alguns alunos de mestrado, uns cabeçudos de doutorado, e os caras criaram uma empresa chamada Aquan. Isso foi no início dos anos 2000 e pouco. Quando eu cheguei, eles já estavam com a Aquan já produzindo. Aí ele tinha criado 2 ambientes, um deles era o Todo BR, e o outro, se eu não me engano, era máquina de busca. Eu não lembro o nome da outra, não. E aí, só que eles estavam empregando algoritmos de inteligência artificial de última, assim, colocando aceleração de hardware, usando aquelas placas de vídeo para conseguir ganho de processamento vetorial e tudo mais. E estavam batendo aqui no Brasil toda a concorrência, sabe? O Google chegou e comprou a empresa deles por milhões, cara. Aí depois ele abriu uma outra, vendeu novamente, agora eles abriram uma terceira. Nessa terceira que eles abriram, a UFMG acabou ficando no prejuízo nas 2 primeiras, porque a venda no contrato lá com o Google, ele não pôde divulgar o valor, mas certamente foi milionário. Como grande parte do capital ali, de capital intelectual, vinha da UFMG, a UFMG deveria ter tido um retornozinho disso, né, financeiro. Acabou não tendo. Nessa última agora eles fizeram um contrato com a UFMG, de forma que a UFMG seja acionista da empresa, né, tem uma porcentagem lá, que acho que é 20% ou 30%, só que não tem poder de decisão. E aí eles vão gerir, provavelmente vai vender novamente, né, se der tudo certo, e a UFMG leva 30%, entendeu? Eu fico feliz com isso pra caramba, nossa senhora, assim, e existe uma coisa... Não, e a ideia é excelente, cara, eu acho que tem muito capital assim, intelectual, né, nessas universidades federais, Instituto Federal, tem muita gente boa de serviço, cara, só que o pessoal acaba não batendo prego até o final, né, acaba não
não vira alguma coisa concreta. Aí muita gente sai, vai trabalhar, e aí o cara vai ser empregado, o cara acaba não tendo aquela oportunidade ou talvez aquela parceria com alguém que alavanque uma empresa, e mais ou menos o que aconteceu comigo. Talvez se no início eu tivesse tido como opção ali montar um negócio, talvez hoje a situação teria sido diferente, eu não seria empregado, entendeu? Eu acho que se der essa oportunidade para pessoas que têm potencial, pode ser mais interessante do que o cara depois ir para o mercado procurar emprego. Daniel, eu até falar isso para o povo aqui, mas existe uma coisa terrível no Brasil. Nossa senhora, essa aí. E isso aí vai ser. Não, cara, é complicado demais, cara. E aí o pessoal fala, vai o Ed fala, pô, não, é uma coisa que foi estruturada no Brasil, que esse é o grande problema. Que é o seguinte: se você for no Japão, isso foi o que eu falei, tá, gente? Eu fiquei sabendo e tal. Eu nunca fui no Japão, não. Tá? Mas eu vi gente que fez. Né, meu mestrado, eu terminei ele em 2009. Aí eu lembro que o pessoal falava demais isso, assim, se for guardado na minha cabeça. No Japão, 90% dos doutores que formam, eles vão trabalhar nas indústrias, cara. Olha que coisa interessante, cara. Doutor, o cara foi lá, o doutorado dele, tal, ele vai trabalhar na indústria. Então, por isso que a indústria lá desenvolve, porque cai um cara com um know-how extremamente alto, aí começa a desenvolver circuito, placa, computador, não sei o quê, a coisa tem que evoluir mesmo. Mas tem uma outra coisa aí também que no Brasil tem que mudar, as empresas lá investem. Então, se você precisar comprar um software caro para desenvolvimento, eles compram. Se você precisar investir a fundo perdido... Posso falar para você que eu fiquei dos dois lados. Não, pois é, mas aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande de investimento por parte das empresas. Os caras querem lucro a todo custo e querem que você desenvolva com software frio o tempo todo, né? Deixa eu terminar de contar, porque eu estive do outro lado também. Tá, desculpa aí, vai lá. Talvez você não sabe, eu fui né, eu vou chegar a uma coisa aqui. Aí, no Brasil, é o contrário. Né, 90% vai ser professor. Olha que coisa de louco, cara. 90% das pessoas que formam doutorado no Brasil não pegam isso e voltam para a comunidade. Eles viram professores. Eu coloco isso aí tanto na parte de engenharia como na parte de humanas também. Mas talvez você não saiba, Daniel, eu fui engenheiro de desenvolvimento. Isso tudo que eu faço desenvolvimento aqui, gente, eu aprendi foi na Nansen, que eu acredito que foi um dos melhores lugares. Eu acho que foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida, indiscutivelmente, porque lá eu entrei como um professor, né? Eu tive até alunos meus que trabalhavam na Nansen. Eu falei, o professor vai trabalhar com a gente aqui e tal. Eu entrei como engenheiro, né? Eu tinha saído do colégio Cotemig, digamos, totalmente acadêmico. E aí eu caí na Nansen e aí eu fui aprender o que é ser engenheiro de desenvolvimento. Foi assim, eu caí o que eu queria fazer mesmo, engenheiro de desenvolvimento e tal. Eu aprendi, né, o detalhe de custo, como é que faz aquilo ali, tal, de situação. E eu fui digamos, o gerente do projeto que eu fiz. E o meu projeto a gente fez ele na UFMG. Então, olha que coisa engraçada. De 2001 até 2003, 2004, perdão, eu era chefe de alguns professores doutores da UFMG. Eu chegava, eu que falava, isso aqui está errado, né? Porque tinha a lei de incentivo à informática, né? E automaticamente a gente fez um projeto lá, que esse projeto, que era uma mesa feridora de medidor de energia elétrica, ele era feito exatamente com o pessoal da UFMG. Tá? Então, os doutores da UFMG foi eles que desenvolveram o circuito eletrônico, né? Então eu pegava aquele circuito eletrônico, mandava rotear, mandava fazer a placa, aprendi a fazer gabinete com design, arrumei um aprendizado. Não, cara, foi um aprendizado muito bom, você não tem nem que negar. E uma coisa que você falou, eu vou concordar com você, é que eu, como eu trabalhei com o lado da empresa, eu tive que olhar o meu lado da empresa, né? Eu tinha que fazer bonito para a empresa e coisa. Realmente, só visa a parte do lucro e tal. Mas eu até te falar para você o seguinte, até pelo menos assim, no contrato que teve com a Nansen, tá? Eu não sei se foi lá, foi um contrato mediano a nível
de UFMG. Acho que foi um contrato meio mediano, né? Tal, acho que poderia ter sido melhor. Hoje, com o grau de amadurecimento que eu tenho, com certeza, minha maneira de verificar, acho que que a UFMG merecia mais. Mas isso foi um caso praticamente quase único, porque tem esse detalhe que vai demorar alguns tempos de gerações para exatamente a indústria ir atrás das universidades sérias para começar exatamente a querer desenvolver o produto. Então, assim, houve aquele detalhe, né? Tem um negócio que tem que visar o lucro mesmo, que isso é um objetivo da indústria, realmente visar a parte do lucro e tal. Mas assim, o pessoal da FGV tinha muito conhecimento. Mas tem que investir também, Albert, essa visão. Não, mas teve investimentos. Teve investimento pra caramba. Mas a Nansen, no meu caso, eu digo a Nansen é uma empresa grande, tá igual a Petrobras. A Petrobras também investe demais. Agora é a chinesa, Mas a média aí, o Elbert, vai para o mercado para empresa mediana. Não estou falando de empresa grande nem de empresa pequenininha. Empresa aí dos seus 30, 40 empregados. Cara, o pessoal tá vendendo almoço para comprar janta. Então, tudo que o cara puder fazer. Isso é a condição Brasil mesmo, né? O cara paga imposto demais, é uma dificuldade para conseguir tudo. Isso. Então, tudo que o cara puder fazer para não gastar dinheiro, ele faz, cara. E aí o cara, se tiver condição, vamos supor que você tem um software de desenvolvimento eletrônico aí, que ele não tem tudo que o Altium tem, por exemplo. Mas ele tem ali 40%, 50%, dá para você ir quebrando galho com ele. Tem empresa que inclusive usa pirata, né? O cara vai fazendo, cara, o cara vai levando isso aí com a barriga e tal, e aí vira aquela... Ou seja, o cara não investe, e aí o retorno dele acaba sendo menor do que poderia ser se tivesse aquele investimento total, né? Aquele investimento ideal. E aí isso meio que desmotiva também os caras, os desenvolvedores. Você provavelmente já deve ter trabalhado numa empresa pequena ou numa empresa ruim, em que o cara sugava tanto do funcionário, pensando tanto no lado dele, que o próprio funcionário falava, cara, quer saber? Vou embora. Eu vou fazer outra coisa. Então, assim, a realidade brasileira é um pouco diferente da realidade desses países de primeiro mundo aí. Estados Unidos o pessoal também investe bastante, Europa talvez menos um pouco. Agora Japão é top, né? Japão é referência em termos de... O povo é perfeccionista lá, né? Todo mundo fala que se o cara fizer uma merda, ele prefere suicidar do que admitir que ele fez uma merda, né? Mas o que eu tô comentando é isso. Tem que mudar uma concepção muito grande dessa parte... Né, isso era um dos objetivos do Instituto, né, de criar isso aqui, mas eu vou te falar para você que, infelizmente, não estou enxergando mais essa luz que tinha na criação do Instituto 2008, poderia estar mais, tal, mas existem problemas internos, acho que os problemas internos, não é problema político, é problema interno, sabe, infelizmente, né, foi essa... Base Nacional Comum Regulado, que foi aprovada agora em 2017, está refletindo agora, o negócio, nossa, complicou demais, cara, sabe? Então, sei lá. E o ruim é o seguinte, o que a gente está vivendo hoje de conforto, tá? Nossa, conforto, não, se as coisas desenvolveram, se existe essa indústria, a gente deve isso ao pessoal que estudou na década de 70, 80 e 90. Só que esse povo está começando a aposentar. Eu tô com 52 anos, eu tenho a perspectiva de mais 5, 10 anos para trabalhar, depois eu vou dar tchauzinho para vocês, felicidades. Mas aí o que acontece? O povo que está sendo treinado agora, com a geração de agora, infelizmente, está sofrendo um tipo de pensamento que está errado. Totalmente errado. Isso é triste, eu fico muito triste com isso. E teve uma vez o aluno da manhã falou assim, professor, eu vou fazer uma entrevista de emprego, nossa, eu tô receoso, ele tinha o cabelo pintado de amarelo, aqueles negócios assim, tatuado, ele falou, eu não sei o que eu faço, meu pai falou, você assim, cara, posso ser franco para você? Né? Porque eu converso com muita gente na área empresarial e tal, né? E eu falei assim, cara, o que eles estão mais olhando hoje para decidir se vai trabalhar é o seu Facebook. Não pode ser. E o Lúcio, como assim o Facebook? Ué, cuidado com as coisas que você escreve no Facebook, cara. Entendeu? Os caras estão olhando tudo. Hoje tem softwares que entram no Facebook da pessoa, no Instagram,
tira um relatório completo que o cara fez, já falou, se o cara é contra aquilo, falou. O problema está todo aí, cara. Entendeu? Então, assim, você não pode também deixar de ter rede social, porque senão você mostra ser um cara insociável. Mas se você ficar publicando algumas coisas e ficar soltando os discursos, você também sobra antes de ter a oportunidade da entrevista. Aí eu falei para ele, ó, se você chegou ao ponto de já fazer a entrevista, então é porque eu já vi como é que é o seu jeito lá, seu Facebook deve estar mais ou menos normal. Ele olhou assim e falou, obrigado. Mas é uma coisa de louco, cara. Coisa de louco. Tá havendo uma mudança social horrorosa aí. Mas cheguei, deixa eu terminar a matéria aqui que a gente tem que esquematizar. Bom, pessoal, então aí, ó, desenhamos o retângulo, aqui ele mandou incrementar o círculo. Ah, tá, aqui, ó, aqui tem um comando chamado GLCD fonte, né? Aqui tem uma fonte chamada caractere 8x7. O micro C, ele possui, acho que 4 fontes apenas. Isso aí para desenho gráfico, viu, gente? Deixa eu ver aqui, GLCD fonte. É isso aqui mesmo, né? GLCD 7 fonte. Tá, tem aqui ele tem o 5.7, 7.8.7, ele tem duas. Aqui, ó, ele tem 4 fontes, tá vendo? Ele tem a fonte 3x5, 5x7, 8x7, então são 3 fontes mesmo, tá? Tem 3 fontes. Então, quando você clica essa fonte aqui, você vai pedir para ele escrever a palavra teste demo utilizando esse tipo de fonte aqui, tá? Então vamos verificar lá como que a coisa funciona aqui. Opa, beleza. Vamos ver aqui, ó. Então, a gente vai botar dedo nisso aí, mas faz parte do pacote, né? Aí os boxes, o retângulo. Esperou 2 segundos. Opa, cadê? Ué. Ah, as linhas. Certinho. Os círculos, tá vendo? Ele foi incrementando. E depois mandou preencher em preto, a mesma coisa, tá vendo? Lentinho e tal. Agora ele vai colocar o texto, quer ver? Ó? Não, pedi para fazer um box para inverter o estado. Ah, aqui, ó. Ah, o teste demo, tá aí, ó. Tá vendo? Certinho. Mandar um descrever o teste demo. Então, essa fonte aqui é a fonte 8.5 dele, ó. Tá vendo? É 8.7, perdão. Essa aqui é a fonte caractere 8.7 dele. Tá vendo? Então, vem exatamente onde é que você vai começar a escrever. Ah, eu vou escrever a partir, né, do pixel 24, aqui é linha ou coluna, tem que olhar aqui certinho como é que é. Bom, então aqui eu continuo escrevendo mais textos, né, tá vendo, ó? E praticamente acaba essa parte do jeito que foi feito aqui. Vamos continuar aqui então, por favor. Tá lá, 8 fontes, 8.7 fonte, 3,5 capital fonte somente, tá vendo, ó? Então, esses são praticamente tá vendo, ó? 3 tipos de fontes que existem para você poder escrever a parte do seu texto de uma maneira para não gastar memória em desenvolvimento do seu display LCD. Tá? Então, quem for utilizar o display gráfico, né, tem basicamente todos os comandos para poder fazer a parte de animação do jeito que foi feito. Né? A nível de mercado, igual eu falei para vocês, um display desse, ele está custando na faixa de R$82, né? E você imaginar que um Nexon já custa uns 300 conto. Então, dependendo da situação, por isso que o pessoal opta por utilizar o outro ali, né? Aqui, ó, 80 e... Isso aqui é Mercado Livre, né? Mas tá aqui, ó, R$83 praticamente, né? Então, um Nexon custa mais caro, com certeza, né? E o Nexon é um pouco maior também. E o Nexon é colorido, né? Sem problema nenhum, essa parte aí. Ok, pessoal? E aí? Alguma dúvida? Como é que é? Então, a gente terminou a parte gráfica aí. Aí eu posso até passar para vocês aqui um outro tipo de display que eu trabalhei também. Deixa eu abrir ele aqui, por favor, só para vocês verificarem aqui. Ah, tá. É o mesmo projetinho aqui, tá vendo? Ó? Só que eu utilizei ele com um display, tá vendo? Ó, aqui 4229, que eu mostrei para vocês lá, ó, tá vendo? Ó? Esse display aqui, ele tem uma biblioteca que ele aceita, que é a T69
63 que o microeletrônico funciona. Aí eu peguei, tá vendo? Mostrando exatamente como é que é muito legal o Proteus. Tá? Deixa eu pegar aqui como é que é, microeletrônica. Então vou pegar aqui, ó, Tools. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei esse, ó, 6963, aqui, ó, exatamente esse aqui. E aí eu interpretei os pontos, né? Tudo certinho, né? Porque o Proteus não tem o 6963, mas ele tinha um similar, que é esse que tá aí, e funcionou certinho. Então ficou bom pra caramba. Eu vou mandar ele completo para vocês, se vocês quiserem ver como é que ele funciona, né? Ele simplesmente ele tem mais pontos, né? Então deixa eu até zerar aqui para vocês aqui, ó. Bater o primeiro aqui. Não, daqui desligar. Aqui o segundo. Opa, tem que simular. Ok, aqui. Ah lá, ele começou a escrever um texto, tá vendo? Ele já tem uma capacidade de escrever textos melhores que o K0108, tá vendo? Ó, Instituto Federal de Minas Gerais, ficou muito legal. Deixa eu zerar esse cara aqui. Deixa eu colocar o aqui. Ah lá, tá vendo, ó? Ele é bonito pra caramba. Isso aqui é bitmap também, do mesmo jeito. Você joga lá do editor, tá vendo? Ah, aqui, ó, como é que foi feito? Eu peguei o pattern, que era uma foto do pattern, fui lá no Paint, salvei ele monocromático e abri aí, ó. Ficou certinho, ficou bonito. Gostei pra caramba dessa proposta aí. Aí o cara colocou o negócio do galo aqui, tá vendo? Não tô aqui pra entrar em situação que eu não gosto de futebol, né? Mas o cara colocou aqui o logo do galo aqui e tal. E aí tem figura que tem que tomar cuidado, que às vezes não fica tão legal, né? Igual essa senhora que eu fiz aqui, não ficou bom, não. Né? Tem que mostrar as limitações. Aqui eu estou tentando mostrar eu vou mostrando devagar, a criação de um VU. Né, um VU que você poderia utilizar ele para um controle de uma variável. Né? Então eu criei 2 campos, o código mostra. Eu vou mandar para vocês, pode ficar tranquilo, tá, gente? Aí ele mostra subindo e descendo, nesse caso desse VU aí, o valor que você podia imaginar que é o caso. Ah lá, tá vendo? Aí eu simulei enchendo um tanque, tá vendo? Eu errei, foi lá em cima no 100 lá, tá vendo? Eu errei o quadrado lá, ó. Mas olha lá, à medida que vai preenchendo, eu posso colocar o valor que está sendo preenchido exatamente, essa variável, com a variável que eu estou lendo nas entradas analógicas lá, tá vendo? Ó? Aí subiu, aí mostra descendo, aí tá vendo? Ó? Eu mandei do jeito certo, eu só errei o ponto quadrado, tá vendo? Ó? Então é mostrando como é que a coisa pode ser feita, entendeu? Você manda um fio preto naquela coordenada, num box, ele vai lá e... Aí você mandar um box incrementando, ele dá a impressão que é um VU enchendo, que é um que chama-se Progressive Bar, né? Que com certeza o Zalber e a Stephanie vai lembrar claramente. Ah lá, isso aqui eu fiz um externo, ó. Tá vendo? Então você pode colocar tanto dentro dos números, né? Como pode ser a parte fora. Tá vendo? Tudo bem então, gente? E aí? Algum comentário, alguma sugestão, algum pedido aí? Como é que é? Oi, Alep. Eu queria saber só se você tem, tipo assim, alguma sugestão de trabalho para os grupos realizar, alguma coisa do tipo assim. O seu grupo é com o Daniel, não é isso? Exato. O seu Daniel, vocês estão com o Zalber e o Douglas, não é isso? Exatamente. Então, escolhe ou o grupo o trabalho que o Zalber fez, que particularmente eu acho ele foda demais, entendeu? Ficou bom pra caramba, ou de vocês, e incrementa o trabalho de vocês. Ó. Você tem aqui a parte do termopar, faça um controle de temperatura. O que você pode fazer? Você pode começar a querer colocar eles, por exemplo, no display. A temperatura, em vez de ficar em alfanumérico, ficar no display. Você pode colocar, por exemplo, aquele keypad que foi feito semana passada, você pode colocar ele com uma entrada, né, para você digitar um valor de set point. Né? Aí você tem um sinal de PWM.
que o sinal de PWM é um sinal de energia, né? Então, o que você faz? Você manda o sinal de PWM, ele manda menos aquecer ou não aquecer uma carga, por exemplo, assim, dizendo, né, tal. Então, aí você tem que selecionar o pino CCP1, CCP2 para gerar o sinal de PWM. Aí você faz o controle lá de 0 a 256 para aquecer. Bom, então você... Aí, na simulação do Proteus, logicamente você vai imaginar que é uma lâmpada acendendo aí, que seria o detalhe de uma resistência. Tá? Aí, você pega a captação dessa temperatura e coloca lá no termopar. Aí o termopar está lendo o valor. Aí você faz um sistema que já poderia fazer o controle de temperatura. E isso utilizando até o display alfanumérico semana passada. Aí você colocou o keypad e colocou o sinal PWM. O que você vai conseguir fazer a partir de semana que vem? Você já vai aprender Real-Time Clock e 2C SPI. Você vai conseguir uma maneira de expandir os pinos do microcontrolador, entendeu? Você vai poder ler valor de hora, de dia, de mês. E, inclusive, eu tenho certeza que eu vou conseguir passar para vocês também uma maneira de você pegar esse chip de câmera. Tá vendo? Ó, essa memória né, que você usa aqui no celular, tá vendo aqui, ó? O Proteus, ele simula isso, cara. Entendeu? E aí o que você pode fazer? Você pode pegar esses valores e registrar como se fosse um arquivo TXT. O Proteus tem essas ferramentas também. Não, aí vira um show, cara, porque você fez o registro, você fez o controle de temperatura, mandou, e também eu vou passar para essa turma também, né, como é que funciona uma tela Nexon. Só que eu vou ensinar como é que funciona o teste no PIC, porque o que eu ensinei para o pessoal do semestre passado foi como é que funciona no LD Micro. Né? No LD Micro já ficou um show. Agora fazendo no microcontrolador, o negócio vai ficar o cão. Entendeu? Porque ele já tem, você pode colocar a botoeira, você pode colocar o desenho gráfico dele. Logicamente ele é mais caro. Mas eu não estou cobrando preço, eu estou incentivando para a gente poder desenvolver a situação. Tá? Tudo bem, Adri? Aí certinho? E a minha sugestão é o seguinte, eu acho que vocês estão com um trabalho legal, como eu falei, os 4 trabalhos ficaram legal. Mas assim, o trabalho que foi feito pelo Douglas e pelo Zauber, eu fiquei assim, muito satisfeito. Porque assim, o controle analógico ficou muito, mas muito bom. Ficou muito preciso. Nossa, eu fiquei assim, feliz pra caramba. Né? Mas eu acho que poderia ir nessa parte. Pega esse trabalho e vai incrementando essas ferramentas. Eu acho que é isso que vocês deveriam fazer. Não, isso que é para fazer com certeza. Melhorou aí, Alex? O que você acha? Sim, deu uma clareada. Eu vou juntar com o pessoal aí, nós vamos conversar e realizar isso. Pega lá, verifica, vai incrementando. Eu acho que vocês podiam fazer, ó, vocês já tem uma semana que vem. Tenta colocar um tecladinho naquele projeto, entendeu? Olha só, naquele tecladinho, vocês viram que você pode já 3 vezes, você coloca texto e tal. Não, criatividade é a cabeça de vocês, sem problema nenhum. Tá? O outro grupo aí, alguma dúvida, por favor? Né, o grupo da Stephanie aí, ó. Alguma dúvida, alguém do outro grupo aí, por favor? Como é que é? Luiz Henrique, tudo bem, Luiz? Como é que tá as coisas aí? De boa. Ainda não surgiu nenhuma dúvida não, mas a gente já começou a fazer. O trabalho de vocês também ficou legal, né? Porque a gente fez lá a simulação e tal. Outra coisa, gente, alguém ainda está com algum problema para rodar um microeletrônico? Eu lembro que o Luiz Henrique, ele pediu, na época lá eu fiz um atendimento online com ele, né? Eu achei até legal que a Stephanie até falou assim, não acredito, o negócio rodou. Eu falei assim, gente, tinha que jogar um arquivo dentro da pasta lá, né, Stephanie? Você lembra? Que você... Lembro. Eu falei, não, é só jogar esse arquivo aqui dentro, o software funciona. Tudo certinho. E ficou legal. Não, e assim, igual eu falei, a quinta-feira depois do carnaval é para fazer isso. Tanto que eu coloquei depois do carnaval, né? Porque normalmente o pessoal não está muito interessado aí. Mas está à disposição. Gente, traz o negócio aqui, verifique, e aí a gente faz uma apresentação na terça-feira e vai ficar show demais. Se não puder ser terça-feira, a gente joga na outra quinta. Não, tem tempo, isso aí não vai agarrar, não. Entendeu? A intenção mesmo, igual eu falei, colocar essas novas ferramentas que são coisas bem específicas.
tá? Isso que eu estou passando para vocês agora é uma coisa bem mais sofisticada que uma aula de microcontrolador comum, tá? As aulas comuns que tem de microcontrolador, o pessoal normalmente não aprende isso que eu estou passando para vocês aqui agora. Igual eu falei, eu estou me refinando, muito em microcontrolador raiz, tá? Porque se você entender a raiz, gente, você pega qualquer outra coisa que você quiser na sua vida, com certeza, tá? Então, às vezes o pessoal até fala, pô, o negócio é muito específico e tal, mas cara, você não vai se arrepender, não. Igual, quando eu ensinar para vocês o I2C, como é que o negócio formou, por que é aquilo ali, como é que tem que consultar o datasheet, você vai pensar, gente, agora eu entendi. Porque quando você utiliza uma biblioteca, você pegou, ligou, ligou. Ah, boa, mas espera aí, por que ligou? Ah, não sei, o negócio liga. Não, então quem criou a biblioteca que sabe o negócio. Isso não é legal. Vai dar tudo certinho. Tudo bem, gente? Alguma dúvida a mais aí que eu posso contribuir aí? Como é que é? Tá tranquilo? Então eu vou até display gráfico. Eu vou pegar agora o outro aqui. Aqui, ó, tá aqui o display. Vou mandar para vocês aí, para aí vocês podem verificar. É o mesmo princípio. Se você entender um, entender outro, não tem dificuldade nenhuma. Eu vou mandar lá. Outra coisa. Todo mundo já tem o Telegram aí, por favor? O pessoal tem aí? Quem não tem, levanta a mão. Dá um oi aí, por favor. O AF tem. Né? Fala quem não tem. Fala melhor. Todo mundo tem? Quem não tem, fala assim, eu não tenho. Eu não tenho ainda, mas eu vou instalar aqui. Instala o Telegram, por favor. Então é o seguinte, eu vou criar e eu vou colocar o link do Telegram lá no WhatsApp. Já vou fazer isso aí certinho, vou pegar o telefone de todo mundo, vou colocar lá e a gente faz esse negócio aí, com certeza. Né? Eu tô meio cismado. Eu particularmente gostei pra caramba do Telegram, cara. Eu achei ele... Não, cara, eu tô num grupo de 34 mil pessoas, mas assim, ele não bagunça nada, o comentário só vai... Eu achei interessantíssimo o Telegram, cara. Pô, tirar o chapéu pra aqueles caras lá. Não sei se é seguro, não é seguro, não é o ponto de questão, mas eu gostei demais. Beleza, então, gente? Até semana que vem. Beleza? Boa noite. Beleza, até a próxima semana. Isso, boa noite então. Fica com Deus todo mundo. Tchau. Boa noite, tchau.